Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro Vital Atma. São encontros vitais. Sejam bem-vindos a todos. Quem puder, favor, além de, como já está aparecendo o nome, também mostrar de onde que é. Estou aguardando a Denise Carreiro entrar. Ela já está conectando. Olá, Denise. Boa noite. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Boa. Sejam bem-vindas. Em nome da Vital Atma, eu quero agradecer o teu convite por ceder o seu tempo, o seu conhecimento, principalmente, para o público da Vital Atma, que com certeza é um tema muito interessante e eu acredito que vai agradar a todos, porque a saúde de um ser humano, e principalmente a saúde da mulher, é de fundamental importância, porque a mulher tem a característica, que todos nós sabemos, de, além ela ser um ser humano fantástico, completo, ela gerar outros seres humanos. Então, esse é o grande diferencial em relação ao homem. Então, eu quero que quem puder acenar e falar de onde que é, para a gente poder ir mapeando. E nós já vamos começar. Eu vou, Denise, te apresentar e depois eu quero que você se auto-apresenta. Então, Denise Madi Carreiro, ela formou nutrição na USP, ela fez pós-nutrição clínica funcional, docente dos cursos de pós-graduação no Centro Valéria Pascoal e na Universidade Tales de Mileto e autora de 12 livros que eu recomendo para todos vocês. Inclusive, eu tive a oportunidade de já ler esse que é um dos temas de hoje, da Síndrome Fúngica. Eu li todo e espero poder convidá-la para fazer do meu interesse sobre distúrbios mentais. Eu, como sou neurocirurgião, é de grande interesse em nós podermos trocarmos essa experiência numa próxima oportunidade. Então, Denise, Com pode se certeza, será um apresentar? prazer. Você poderia se apresentar para o pessoal, Tá? quem não te Pois conhece? não. Tá, ok. Bom, eu sou nutricionista, trabalho na área clínica tenho consultório desde 91, né? Já vão fazer quase 30 anos. E trabalho nessa linha, né? Que é chamada, na verdade, de nutrição funcional, porque é uma linha terapêutica, né? Um pouco mais diferenciada, né? Em relação à nutrição clássica. Mas, e é isso, né? E aí dou aula de pós-graduação, tanto para nutrição como para medicina, né? E escrevo livros, né, doutor? Estou aí no Isso é muito bom. tô lançando o 15º livro agora, esse ano. Parabéns. Agora, na verdade, essa semana nós estamos lançando o 15º livro, que é de semiologia na prática clínica, né, nutricional. É muito bom. É uma honra nossa, é um prazer imenso falar com uma pessoa assim tão culta, tão sábia e que está fazendo uma grande diferença na vida de muitos nutricionistas, médicos e de pessoas com essas informações. O que eu posso te falar, o livro que eu li sobre a síndrome fúngica, considerei fantástico. Eu aprendi muito, eu preciso até reler outra vez para poder fixar mais. Então, vamos começar, Denise. Nós sabemos que, como eu falei no início, a mulher ela tem um diferencial justamente poder gerar um outro ser. Então, isso, em termos não só de biologia, ela também tem uma condição estrutural, anatômica, fisiológica, diferente do homem. Inclusive, eu costumo falar muito sobre o cérebro da mulher, o cérebro do homem, tem algumas particularidades. Agora, no cérebro não, na vida de uma mulher, qual a sua orientação para uma mulher que está se programando a se tornar mãe antes dela realmente saber que ela está grávida? O que você orienta em termos de nutrição
que possa dar uma base para que ela tenha uma gestação saudável e principalmente que ela possa gerar uma criança muito mais saudável ainda. É o sonho eu brinco e falo que é o sonho de consumo da gente, né? Conseguir atender a mulher antes dela engravidar, Com né? certeza. Porque muitas vezes acaba não sendo programado tudo, então a gente não tem essa chance. Quando a mulher chega para você e fala assim, quero engravidar, eu falo tudo de bom, né? Porque a Organização Mundial da Saúde, ela coloca que o que acontece 9 meses antes da criança nascer, até os 2 primeiros anos de vida, determina o resto da vida dessa criança, Com né? certeza. Na verdade, a Organização Mundial da Saúde já ampliou isso, que é uma das coisas que a gente falava bastante. É 3 a 4 meses antes de engravidar, né? Porque isso tanto para a mulher como para o homem, porque os espermas mudam também a cada 3 a 4 meses, né? E a importância desse equilíbrio dos dois para que tenha aí o melhor início, né? Nessa formação do bebê. E a partir daí, como eu brinco, sobra para a mãe, né? Porque aí, a partir daí, a importância, o processo total vai depender da mãe mesmo, né? E durante a gestação tem um imprint, né? Metabólico. Com E certeza. essa programação metabólica que acontece durante a gestação vai ter uma interferência para o resto da vida dessa criança. E o que acontece aí, então, nesses 2 primeiros anos, ele pode determinar o que vai acontecer no sistema imunológico, neurológico e endócrino. Então, é de fundamental importância uma gestação adequada, uma amamentação adequada e uma introdução de alimentos adequada para evitar doenças crônicas não transmissíveis, né? Com certeza. Inclusive as que envolvem o sistema nervoso central. Porque o Uhum. pico da formação desse cérebro, ele vai do 3º trimestre da gestação até os 2 primeiros anos de vida da criança. E é concomitante com o pico da formação das bactérias nativas saudáveis, né? E essas bactérias nativas saudáveis, elas têm uma relação interativa com o que acontece no sistema nervoso central. Então, todo o processo que envolve essa alimentação da mãe durante a gestação e a amamentação, você fala, a Nutricat colocou os primeiros 1000 dias. Isso, e a Isso é gente já sabe importante. que hoje são os primeiros 1090 dias, né? Ou de preferência os 1120 dias, o que acontece aí 3 a 4 meses antes de engravidar. E nesse processo é muito importante evitar processos inflamatórios durante a gestação. Porque a inflamação não só pode promover um parto prematuro, um aborto espontâneo, como também a inflamação subclínica, ela pode interferir nesse imprint genético, né? Então, Denise, só fala. para a gente poder setorizar, eu gostaria, assim, como você já entrou no assunto, o que não só as mulheres grávidas, mas todas as pessoas, e principalmente as grávidas, não devem ingerir de alimento pensando numa boa gestação saudável? Então, e aí que eu ia entrar nisso, quer dizer, se a gente pensa em evitar esse processo inflamatório, tem alguns alimentos que sabidamente causam processo inflamatório clínico. Na verdade, uma inflamação subclínica, né? Que é aquele processo de inflamação de baixa intensidade. E esses alimentos são aqueles que têm proteína de difícil digestão ou de não digestão. Uhum. Então, quando você pega a proteína do leite de vaca, é de não digestão. E ele associa de não digestão com difícil digestão. A beta-lactoglobulina do soro do leite é de não digestão. E as proteínas, como a caseína, a alfa-lactoalbumina, são de difícil digestão, né? O glúten do trigo moderno é de não digestão. O ser humano não digere, né? A soja que não é coagulada ou fermentada é de dificílima digestão. Assim como o amendoim, né? Um alimento que tem proteínas de difícil digestão ainda é carregado com afotoxina e fungos. Ou seja, tem algumas coisas que até uma das nossas, né, que estão acompanhando com a gente aqui, que ó, o nome está pequenininho, eu não enxergo direito, mas você colocou aqui leite e derivados.
Isso, leite e derivados. Porque a ideia que as pessoas têm muitas vezes é o leite. Ah, não, leite eu consumo queijo e iogurte. Só que a gente precisa 10 litros de leite para fazer um de queijo ou de iogurte. Então, você concentra 10 vezes as proteínas que são inflamatórias e que ainda contêm opioides, como a caseína do leite de vaca, que contém um opioide chamado caseomorfina. E não é caseomorfina à toa, é comparado com droga, com morfina, por isso que é chamado morfina light. Porque, Então, pode inclusive, gerar um prazer. elas Pode assumem os falar, doutor. mesmos receptores da morfina ao nível cerebral. Né? E intestinal também, né, doutor? Também. Então, quando a gente pega a caseomorfina e a gluteomorfina, elas podem atuar em receptores tanto no intestino como no sistema nervoso central das endorfinas naturais, Com né? No certeza. intestino pode alterar a motilidade, pode inflamar a parede do intestino, e no cérebro pode dar sensação inicial de euforia, prazer, relaxamento, alívio de estresse, alívio de dor, mas depois levar a embotamento, depressão, letargia, sensações de mal-estar. E a pessoa, para se sentir bem, ela tem que correr atrás do alimento de novo. Então, Uhum. gera vícios alimentares, Com né? certeza. Vícios alimentares de proteínas que são inflamatórias. Então, vai mantendo a pessoa num processo inflamatório de baixa intensidade. Só que esse processo inflamatório de baixa intensidade, ele tem um processo somatório. E quando ele chega num determinado nível, começa a dar um sintoma atrás do outro, né? E esses sintomas, eles podem ser desde rinite, sinusite, bronquite, dermatite, até uma infecção urinária de repetição, uma esofagite, uma gastrite, uma dermatite, enfim. Aí, tio, como eu brinco, é a gosto do freguês, né? Porque depende do órgão mais sensível que a pessoa tem geneticamente falando. Só que essas substâncias pró-inflamatórias também podem ocupar receptores de insulina e causar resistência à insulina. Numa gestação, por exemplo, existe um processo fisiológico natural de aumento da resistência à insulina. Num determinado momento da gestação, começa a ter esse aumento na resistência à insulina para liberar mais glicose e proteína para o bebê. Se a mãe associa um processo inflamatório que também pode levar a um aumento na resistência à insulina, esses fatores associados podem levar para uma diabetes gravídica, para uma hipertensão gravídica, para uma pré-eclâmpsia, para um processo de inchaços, né? E de aumento de peso fora da normalidade da gestação. Então, pode começar a ter uma interferência, né? Séria aí nesse processo, porque é óbvio que se a mãe está inflamada e se a mãe muitas vezes está num desequilíbrio nutricional, isso faz um imprint metabólico na formação desse bebê que pode levar ele a ter, depois, quando adulto ou mesmo quando criança, já começar a ter uma série de alterações funcionais no organismo, inclusive com resistência à insulina. Outra coisa que acontece com essas substâncias pró-inflamatórias geradas por proteínas mal digeridas, mas também por aditivos químicos presentes nos ultraprocessados, mas também por açúcar, por sacarina, por sucralose, por aspartame, porque são as substâncias que acabam com a microbiota saudável. E a microbiota saudável, ela determina a formação de mais de 70% das células de defesa. A microbiota saudável produz substância anti-inflamatória e inibe as pró-inflamatórias. A microbiota saudável evita a produção de endotoxinas, como LPS, que é uma das coisas que mais ativa o aumento de substância pró-inflamatória no organismo. E substâncias que podem agir local ou sistemicamente, inclusive no intestino, agindo diretamente no sistema nervoso central. E isso pode predispor à depressão, à ansiedade, à agitação, à irritabilidade, alteração de humor, à falta de concentração, alteração na qualidade do sono, né? Então, Com são certeza. fatores fisiológicos que podem ter uma repercussão no sistema nervoso central, através dessas substâncias pró-inflamatórias que podem fazer excitação neuronal, né? Levar a uma excitação neuronal e ainda inibir neurotransmissores como GABA, serotonina, entre outros fatores. Então, quando a gente fala em processo inflamatório, esse processo inflamatório ele pode atingir qualquer órgão ou sistema. E, inclusive, esse processo inflamatório pode mudar uma programação genética. E, dentro disso, fazer imprint nessa criança que pode levar ela, durante a vida dela, a ter alterações no sistema nervoso central, a ter alterações endócrinas,
né? Entre outros fatores, tá? Então, com toda certeza, a gente tem que se preocupar, sim, com o que a mãe está comendo. Porque vem aquela ideia de que não, pode comer o que quiser. E às vezes, né, doutora, ainda pode comer por dois, né? Né? Então, assim, Inclusive, tem muitos médicos, inclusive, não, você pode tomar um pouco de bebida alcoólica, pode tomar café. E nós sabemos que café. são substâncias realmente irritantes, elas deprimem o sistema nervoso central e provoca também um processo inflamatório ao nível de intestino. Com certeza. E são fatores chamados antinutricionais, que Uhum. são naturalmente irritantes gastroesofágicos, podem interferir com a absorção de vitamina e mineral, pode aumentar a excreção de vitaminas e minerais, aumentar a necessidade para metabolização, por exemplo, do álcool, né? E Uhum. a gestante, ela não tem necessidade de mais carboidrato, gordura ou proteína. Ela não precisa ela não tem uma necessidade energética maior. É em torno de 200 calorias no final da gestação, máximo 300 calorias a mais. Então, é uma necessidade muito pequena a mais que ela tem. Em compensação, tem vitaminas e minerais que chegam a aumentar a necessidade em até 6 vezes, como, por exemplo, o ferro. No Uhum. final da gestação, a necessidade é elevadíssima. Vitamina D é uma necessidade altíssima de vitamina D, tá? Então, e a vitamina D adequada durante a gestação e nesse período, né, pré-natal, né, esse começo de vida aí da criança, ela é fundamental, porque ela vai ter uma ação em modulação do sistema imunológico, em evitar doenças da infecções de vias aéreas superiores de repetição, infecções pulmonares de repetição, toda uma função cerebral. A adequação da vitamina D faz essa criança ter uma parte cognitiva completamente diferente, assim como um ferro adequado. Só E é para te muito interromper comum um você pegar pouquinho, gestante. Oi, doutor. a, a Bariel está perguntando qual a melhor forma de suplementar o ferro. O ferro Bisglicinato ou quelado quelado? sempre. O Quelado. bisglicinato é quelado, é a mesma coisa. Quando você fala bisglicinato, ele está quelado com 2 moléculas de glicina, tá? Glicina é aminoácido e toda vez que o mineral tá ligado a aminoácido, ele é quelado, tá? Aliás, ele pode ser quelado também com sais orgânicos, tá? Mas o ideal do ferro é quelado com aminoácido, tá? Então, pode ser só com glicina, como é o caso do bisglicinato. E pode ser com pool de aminoácidos, quando normalmente a gente escreve quelado, em geral é um pool de aminoácidos. Mas é comum que a glicina seja sempre o mais presente, porque a glicina é o menor dos aminoácidos, né? Então, é um dos mais utilizados no processo de quelação. E o quelado, as fezes não ficam preta, não irrita estômago, não irrita intestino. Aquela história de tomar sulfato ferroso. As fezes começam a sair escura, começa a ter cólica, começa a ter dor, a absorção é baixíssima e normalmente o paciente para de tomar e nem conta para o médico, tá? E como é muito comum, porque ele só faz só uma suplementação, né? E aí o que acontece é que, como é muito comum o pessoal ter ferro baixo, né? Já tem sido comum isso acontecer. Na gestação, a necessidade é muito alta, e no terceiro trimestre, em especial no terceiro trimestre, principalmente no último mês, a necessidade é muito alta. Chega a aumentar em até 6 vezes. E às vezes você pega a mulher que você está dando lá, deu 40 miligramas, deu 60 miligramas, deu 80 miligramas e não melhora aquele ferro. Então, nessa fase final da gestação, se a mulher não melhora com a suplementação que a gente dá, eu prefiro sempre o quelado. No Iripurum, ele é um sal orgânico, ele não é o quelado, tá? Eu prefiro sempre o quelado. Aí, o que acontece nesse processo, doutor, é que quando a gente vê isso, eu normalmente encaminho para o médico e eu falo assim, peça um ferro injetável, Uhum. porque isso vai fazer total diferença, principalmente em formação do sistema nervoso central, tá? Iodo, ferro, vitamina D, ômega 3, né? Magnésio, complexo B, esses nutrientes, eles são zinco,
são nutrientes que vão determinar um processo de formação e adequação do sistema nervoso central. E o pico começa ali, no terceiro trimestre da gestação. Então, essas deficiências de micronutrientes, elas podem comprometer muito o processo. E, por exemplo, hoje eu atendi uma paciente, doutor, o que ela veio tomando na gestação? Materna. E quando a gente pega esses suplementos, eles não têm mineral quelado, não tomou ômega 3. Ômega 3, meu Deus do céu, a importância do ômega 3 como um nutriente anti-inflamatório, a importância dele em todo o processo de formação do sistema nervoso central e periférico. E aí, mais um motivo da gente se preocupar com o EPA, porque é muito comum o pessoal passar a importância do DHA na formação das células nervosas, na formação, né, na constituição da célula, mas o EPA é o que tem a ação anti-inflamatória. Sim, e com o certeza. EPA ele vai ter uma ação fundamental na integridade do intestino, na ação da microbiota, na produção de substâncias anti-inflamatórias que vão agir diretamente no sistema nervoso central, além da ação direta do ômega 3, do EPA, como um anti-inflamatório. A e que é Janeped, necessário, inclusive... Oi? só um momento, a Janeped, ela está perguntando qual a dosagem que você indica de ômega 3 para as gestantes. Normalmente, em torno de 600 a 800 miligramas de EPA e 400 a 600 miligramas de DHA. Em média, tá? Pode acontecer situações que a gente tem que usar mais, pode acontecer, menos é difícil, mas pode ter situações que acaba tendo que usar mais do que isso, tá? Mas em média é isso, em torno de 600 a 800 de EPA, 400 a 600 de DHA. Então é aquela história, não é que DHA não é importante, é fundamental, mas a gente precisa do EPA numa quantidade maior, porque o DHA ele está numa forma que ela é absorvida direta. O EPA não, ele tem que ser metabolizado, tá? Então, o que acontece é que na hora que você dá mais DHA que EPA, pode começar a ter uma deficiência desse EPA. Porque o EPA ele pode muitas vezes ser utilizado até como energia no intestino. Então, é sempre mais importante para uma adequação da ação dos dois, do EPA e do DHA, é importante mais EPA que DHA, tá? E aí, sempre nesse processo, durante a gestação, durante a amamentação, e quem quer engravidar, você pega a tentante, meu amor, sistema imunológico, resistência à insulina, deficiência nutricional, são processos que podem dificultar tanto uma fertilidade primária como secundária. E aí, a hora que você... A importância do ômega 3, do probiótico e de um bom complexo de vitamina e mineral, com mineral quelado, com vitaminas em quantidades adequadas, isso é fundamental para que todo o processo aconteça a contento. É claro que se a gente pensasse em 30, 40 anos atrás, você falava assim, o alimento dá tudo, né? Hoje em dia, esquece. Né? A gente chega a ter 40%, 50% a menos vitamina, minerais e compostos bioativos em legumes, verduras e frutas quando as pessoas comem legume, verdura e fruta. Porque você pega o paciente, a ingestão é baixíssima. Fora um monte de ultraprocessado, de aditivo químico, de açúcar, né? Então, é muito comum hoje a gente pegar o pessoal com deficiência de micronutrientes, com alteração na microbiota, com o organismo todo inflamado. E a formação de uma nova vida, ela é totalmente dependente de um processo nutricional adequado. E aí, doutor, falando um pouco né, até na sua área, mas a gente tem, você tinha dentro da epidemiologia 1 para 10 mil crianças nascidas na década de 60 com o transtorno do espectro autista, na década de 80, 1 para 2 mil nascidos, 2018, 1 para 30 nascidos. O que você considera que está ocorrendo em termos de desnutrição ou de xenoestrógeno ou outras substâncias que estão comprometendo o desenvolvimento do cérebro e acarretando esse número expressivo de crianças com autismo, com deficiência de atenção? Muito, com certeza. Assustador. E lá pelo CDC, quando eles colocavam 1 para 33 crianças nascidas de TEA, eles colocavam 1 para 10 de TDAH, né? E essa projeção vem um aumento de em torno de 13% ao ano.
É né? muito grande, muito Então, é expressiva, muito sério, não é? É com muito certeza. sério. E aí a gente pensa, em 50, 60 anos, o genoma não mudou. É a Então, não dá para epigenética, falar né? que é genético, Não, né? é A gente pode epigenética, falar que é uma predisposição genética, né? com Mas certeza. o meio determina a expressão do gene. Uhum. Então, aí quando só fala assim, será que é a deficiência nutricional? Será que é o processo inflamatório? Será que são os xenoestrógenos? Será que... Ou é tudo junto? Tudo Na junto, né? verdade, eu acredito que é tudo Eu junto, também acredito. porque a deficiência nutricional, ela expõe o organismo. Quando você tem nutriente adequado, você tem controle na absorção, você tem controle na excreção, você tem competição direta com metais e substâncias tóxicas por local de fixação. Então, e é claro, num organismo saudável, os minerais nutrientes, eles vão ganhar sempre. A natureza é sábia. Com certeza. Agora, se eu começo a ter deficiência de vitaminas e minerais, se eu começo a ter alteração do probiótico das bactérias saudáveis, elas não conseguem, por exemplo, quebrar uma ligação metil-mercúrio para que o mercúrio não seja absorvido. A microbiota saudável faz isso, Uhum. né? Se a gente tiver nutrientes adequados, o mercúrio vai competir com selênio, vai competir com vitamina C, vai competir com minerais nutrientes. E os minerais nutrientes ganham. Com E se a certeza. gente tiver com nutrientes adequados, eu vou conseguir detoxificar esse metal. Eu vou conseguir eliminar da mesma maneira qualquer outra substância tóxica. Então, o que acontece é que o desequilíbrio nutricional predispõe às ações dos agrotóxicos, predispõe à ação do metal tóxico, predispõe à ação do estresse. Então, porque o organismo perde o chão. Como eu falo que é o seguinte, doutor, nós somos feitos para funcionar e não para não funcionar, Isso é certo? lógico. E nós somos feitos para tolerar agressores e não para não tolerar. Uhum. Então, só que eu vou funcionar com nutriente. Quem forma a gente e executa a função é nutriente, não é remédio. E quem vai dar tolerância imunológica vão ser nutrientes e microbiota saudável. Então, se eu não tenho nutriente, se eu altero uma microbiota saudável, eu fico exposto a qualquer processo, seja ele ambiental, seja ele emocional, seja ele fisiológico. E Uhum. aí o que acontece é que a gente acaba sofrendo as consequências de todo esse processo, né? E o que eu falo que, na verdade, felizmente, a nutrição ela tem na mão um processo chamado prevenção, né? Então, o que a gente pode fazer com tudo que a gente já tem de conhecimento hoje, embora muita coisa ainda vai ser conhecida, mas o que a gente já conhece hoje já permite a gente trabalhar com prevenção. Agora, Então, a falando em gente consegue. prevenção, tem algumas Ah, perguntas perguntando qual os probióticos você indica? Lactobacillus, bifidobactério, ramosos, qual a sua indicação para mulher grávida, para proteção? o ideal para qualquer pessoa é que tenha uma composição entre lactobacilos, bifidobactérias e pode ser interessante um coccus também, tipo Streptococcus thermophilus, porque Streptococcus thermophilus, ele produz precursores de serotonina, Uhum. né? E os de bifidobactéria e lactobacillus, precursores do GABA. Então, com certeza, o ideal da mesma maneira que os nutrientes só agem em conjunto, as bactérias só agem em conjunto também. Então, quando a gente tem algumas cepas de lactobacilos, então acidófilos, raminosos, paracasei, se tiver fungo aumentado, plantarum, crispatus, né? Isso é uma base de 1 bilhão cada um? Depende de cada pessoa. Tem pessoas que eu vou trabalhar com alguns com 2 bilhões, outros com um. Às vezes eu ponho um pouco do Reuteri, porque ele ajuda a diminuir a formação de gases, cólica, mas ele também pode prender intestino. Então, tem casos que eu uso um pouco mais, um pouco menos. Bifidobactéria bifidum, lactis, bifidobactéria longum. Bifidobactéria longum no controle de fungo é outra coisa bem interessante, né? Bifidobactéria brevis e o lactobacillus helvéticos, eles são considerados psicobióticos,
né? Mas eu, na verdade, eu duvido de todas essas classificações individualizadas. Porque, ao meu ver, e por tudo que eu já estudei, eu só consigo entender a ação do probiótico numa ação sinérgica. Então, nessa ação sinérgica, qual que está fazendo o quê, né? Então, é um processo que eu acho que é meio colocado porque foi feito um estudo individualizado com aquela cepa. E aí chegou a essa conclusão. Mas eu acredito numa ação conjunta dos probióticos. E aí a quantidade de cada um, o equilíbrio entre eles, a quantidade total, sempre depende da individualidade bioquímica. Com Isso certeza. A torna-se... Luísa está perguntando, e o kefir de leite pode ser usado também mesmo na gravidez? Você fala assim, O kefir, leite de vaca, foge, mesmo tá? no kefir. O kefir, quando você fermenta ou coagula leite, ele só concentra as proteínas ruins. Ele não Ótimo. faz parcial digestão. Quando você faz uma coagulação ou fermentação da soja, ela faz parcial digestão da proteína e tira fator antinutricional. Por isso que o oriental usa com benefícios há mais de 5.000 anos o tofu, o miso, o shoyu, o natto, o tempê. Mas quando você coagula ou fermenta o leite, ele concentra as proteínas inflamatórias. Então, o kefir do leite é só para arrumar encrenca, tá? Agora, kefir em cápsula que não tenha sido à base de leite ou kefir à base de água pode ser usado sim. Mas quando a gente faz em casa, tem que tomar muito cuidado com todo o processo de higienização e de como vai manipular. Porque do mesmo jeito que cresce coisa boa, pode crescer encrenca. Então tem que tomar bastante cuidado. Eu, para grávida, eu prefiro 1000 vezes trabalhar com o probiótico. Tá? Ótimo. Porque são cepas conhecidas, a gente está com o ambiente controlado e qualquer coisa que altera, eu sei o que eu preciso alterar no probiótico. Eu acho mais controlado o processo quando eu trabalho com o probiótico do que com o kefir. A Kelly, ela está perguntando se deve tomar ômega 3 logo antes do parto. Deve tomar antes, durante e depois, né? Então, assim, o ômega 3, quando você está trabalhando com essas dosagens que a gente falou, embora ele tenha uma ação anti-agregação plaquetária, mas é uma ação natural. Então, ele não vai ter uma ação em favorecer um sangramento ou qualquer coisa assim. Teria que ter uma quantidade alta de EPA. Então, o EPA teria que estar na base de 3 a 4 gramas para ter uma ação anti... como é que fala? Que é pró, né? Quer dizer, que pode levar a um sangramento, tá? Diminuir, aumentar? Não, diminuir uma coagulação. Pode levar ao sangramento. Então, para isso, você tem que dar dosagens muito altas, tá? Então, às vezes, para a gente conseguir dar 600, 800 miligramas de EPA, a gente chega a ter que dar 3 cápsulas, muitas vezes, do produto, 2 ou 3 cápsulas. Então, é muito difícil você chegar numa dosagem extremamente alta de EPA a ponto dele poder provocar um sangramento, tá? Uhum. Ainda assim, isso é discutido com o médico. A gente sempre está conversando com o médico e trabalhando um pouco isso dentro dessas discussões, tá? Mas, de uma maneira geral, não costuma ter problema, não. Dá para usar tranquilamente, tá? Ótimo. Normalmente, quando está no hospital ou quando entra em trabalho de parto, você não vai nem lembrar do suplemento do ômega 3, não é, doutor? Só vai lembrar isso depois na volta. E, claro, se você prepara essa pessoa a gestação toda, não são 2, 3 dias que vai fazer a diferença, tá? Então, também não teria problema parar por 2, 3 dias. Ótimo. Denise, vocês já estão perguntando, como eles sabem que você é uma expert em fungo, o que é uma síndrome fúngica, porque ela é oculta e está aumentando gradativamente nas mulheres e nos seres humanos? Eu acho que junta uma série de coisas, né? Primeiro, para a gente entender o que é isso, é que assim, o fungo faz parte do nosso organismo. Quando ele está na forma de célula ou de levedura, ele age até como um comensal, quer dizer, ele não causa problema nenhum. Para a gente ter um aumento de fungo a ponto dele causar problema, é porque, em primeiro lugar, a gente perdeu a microbiota saudável. E eu não vou perder microbiota saudável se a minha alimentação for adequada.
tá? Então já começa por aí. Normalmente é aumento de carboidrato simples, açúcar, aditivo químico, proteína mal digerida. Isso é alimento de fungos e más bactérias. E se a pessoa está com esse consumo, é porque ela não está com o consumo dos alimentos das boas bactérias. Legumes, verduras, frutas, cereais integrais, grupo do feijão, né? Então, aí quando algum fator... E outra coisa que é muito comum a gente ver hoje, né? Estresse. Com E outra certeza. coisa extremamente comum, medicamentos. Inclusive, Então, você tem aqui, ó, no seu livro, todos os fatores, tanto que podem clínicos, favorecer. que podem favorecer. Inclusive, eu recomendo, olha a gama de fatores que você mencionou, e realmente todos eles são de fundamental importância. Não é? E um evento de antibiótico pode levar mais de um ano para recuperar a microbiota saudável nativa, né? E a mesma coisa os inibidores de bomba de prótons, né? Eles levam uma perda da microbiota saudável. Então, nós temos a alimentação que está desequilibrada, agrotóxico destrói microbiota saudável, aditivo químico destrói microbiota saudável, aspartame, sucralose, sacarina destrói microbiota saudável. Então, são coisas que são altamente consumidas. Então, isso é um processo fácil de fazer com que a gente perca a microbiota saudável e, para quem tem predisposição genética, começa a ter um aumento de fungo. E quando começa a ter um aumento de fungo, o fungo começa a produzir várias substâncias para ele fermentar o alimento e conseguir se nutrir. A gente ingere e digere. O fungo digere e ingere. Então, ele produz enzimas para fermentar o carboidrato, a arabinose, a proteína mal digerida, o açúcar, aí as substâncias que vão ser resultantes dessa fermentação, ele se alimenta delas. Mas ele já aproveita, né, o caminho para poder produzir substâncias para defender ele do meio. E essas substâncias que vão defender o fungo do meio é que causam sintomas no nosso organismo. Então, são substâncias que vão inibir células de defesa, que vão evitar e não deixam o organismo formar células capazes de tolerar agressores. São substâncias que podem inibir a biotina. A biotina é um nutriente que é chamado nutriente do cabelo, da pele, da unha, né? Mas é um nutriente que evita crescimento de fungo. Então, quando ele começa a crescer, ele inibe. E isso pode dar queda de cabelo, pode dar escamação, bolinhas aqui no braço, coceira no ouvido, na cabeça, calcanhar rachado e vários outros sintomas em função dessa inibição. Mas o fungo também produz substâncias hipoglicemiantes. E essas substâncias hipoglicemiantes podem fazer a gente ter falta de energia para o cérebro e para o músculo. Que é a acetaldeído, a mesma substância produzida no metabolismo do álcool, que é neurotóxica e hipoglicemiante. E o ácido tartárico, que pode inibir o ácido málico, que é necessário tanto para o ciclo de Krebs e liberar energia para as nossas células, como também é necessário para a neoglicogênese, ou seja, quando falta energia para o sistema nervoso central, ele produz substâncias para fazer aparecer glicose para o cérebro não pifar. Mas para isso acontecer, é um produto chamado neoglicogênese. Então, vai fazer glicose a partir dos aminoácidos. Mas quem dá o start para isso acontecer é o ácido málico, que quando aumenta fungo no intestino, ele pode inibir o ácido málico. E aí isso pode gerar processos de hipoglicemia. E hipoglicemia pode alterar o sistema nervoso central, pode dar sintomas como enjoo, pode dar sintomas como sono agitado, pesadelo, suor noturna, mão fria, pé frio, suor, visão turva, luzinha, estrelinha, sensação de desmaio, para alguns desmaio mesmo, formigamento nas extremidades, né? Sensação que está andando no ar. Então, vários sintomas, inclusive embotamento mental, dificuldade de focar, sonolência, cansaço, fraqueza muscular. E as pessoas muitas vezes falam fibromialgia, né? E muitas vezes isso é a consequência de uma desbiose com prevalência fúngica, né? E isso sempre é associado com deficiência de magnésio, deficiência de ômega 3, deficiência de vitamina D. Então, associa processos, nunca é uma coisa isolada. Existe sempre uma associação de fatores que fazem esses sintomas acontecer. E por que a gente chama isso, né? Por que a gente colocou o nome de uma epidemia oculta? Porque a hora que tem uma desbiose com prevalência fúngica, né? Pode dar sintoma em qualquer sistema, em qualquer órgão.
E são sintomas que a pessoa vai no médico, vai no outro, vai no outro, vai no outro, e eles fazem exame, muitas vezes exame bioquímico não dá nada, exame de imagem não dá nada. Então vira estresse, virose emocional, hipocondria, né? Inclusive, Azar. inclusive, eu tenho observado muito, tanto na clínica e de literatura, que normalmente essas síndrome fúngica com todos esses sintomas, então eles vão tratar as mulheres assim como depressão, como ansiedade. Eles, na verdade, a maioria dos médicos eles não conseguem fazer um diagnóstico e a síndrome fúngica é muito pouco pensada. As pessoas esperam, por exemplo, eu te falo isso na parte neurológica. Às vezes tem uma coccidiomiose cerebral com encefalite, com meningite. Depois que eles detectam, a pessoa já está no estado de coma e muitas vezes irreversível. E eu tenho observado muito também, eu frequento UTI dos hospitais, pessoas que estão assim, imunodeprimidas, eles pegam um fungo, eles são comprometidos pelo fungo, se trata com antibiótico, com vários medicamentos, não acham nada, aí você faz Que vai eventualmente... piorando, né? faz um Vai líquor, piorando o processo. acha um fungo. E isso é muito pouco pensado, eu acredito, na classe médica, principalmente os neurologistas. E é impressionante como eu falo que eu comecei a estudar fungo quando eu comecei a pesquisar causas biológicas de transtornos de comportamento, de neurodesenvolvimento. E aonde eu mais achei informação sobre fungo foi exatamente no tratamento, como causa e como tratamento de transtorno de espectro autista, de TDAH, né, esquizofrenia. Foi aonde eu comecei a pesquisar tudo isso, né? E em relação também à presença de fungo com doença autoimune. Com certeza. Porque imita células tolerogênicas. Células tolerogênicas, elas expressam FOXP3, que entre vários fatores evita a formação de autoanticorpos, né? Agora, se você ainda associa isso com uma deficiência de vitamina D, aí o processo é muito mais fácil. Tem uma predisposição genética, tá feita a festa para desenvolver uma doença autoimune, né? E não é pensado nisso. Quando a gente escreveu o livro, eu escrevi esse livro em 2009, né? A primeira edição. E eu até coloquei isso no livro, que a ideia do livro em nenhum momento era esgotar o assunto, era começar o assunto. Com certeza. Era pensar nisso, era pensar que esse processo existe. E agora nós estamos começando a ouvir falar nisso. Agora está começando a ter um monte de estudo e o pessoal vira e faz assim para mim: nossa, mas está saindo estudo que você escreveu no livro lá atrás. Né? Mas, na verdade, eu pesquisei em livros de microbiologia, gastroenterologia, eu fui pegando todos os processos que, né, já existiam, só que o pessoal desconsidera, né? E o tratamento de fungo, ele não vai ser resolvido com antifúngico. Porque se você não mudou, se o meio está alterado a ponto de um fungo conseguir existir, se eu não mudo o meio, eu não trato. E aí, a hora que você dá um antifúngico, o fungo cria resistência e ele ainda acaba com o fígado. E o que já que você está comentando, o que nós podemos chamar de micotoxinas? O que o fungo, quando ele é morto, ou ele tem dado medicamentos, então ele entra num processo de autólise, e isso libera toxinas. O que essas toxinas fazem de mal para o hospedeiro? Por isso que o pessoal fala que às vezes o fungo é melhor vivo que morto, né? Porque como ele tem muita toxina, quando mata, libera essas toxinas, né? E que são altamente inflamatórias e que, dependendo do tratamento, quando o pessoal toma esses antifúngicos, os sintomas eles podem ser piores do que quando a pessoa estava com o fungo. Isso é chamado síndrome de Herxheimer. E ela pode acontecer por 10 a 15 dias e depois melhora. Porém, as pessoas muitas vezes não aguentam fazer o tratamento por causa desse processo. Então, alguns cuidados que tem que ter nesse sentido quando você mudou toda a alimentação, melhorou a microbiota, reequilibrou a parte nutricional, entrou até às vezes com antifúngico natural e nada disso tem uma ação como deveria ter efetiva, aí
vai precisar do medicamento. E aí é importante encontrar um médico que ele, ao invés de dar um fluconazol, cetoconazol ou itraconazol, tente trabalhar com a nistatina. Porque não é que a nistatina também, ela pode até ser um pouco absorvida, mas ela é infinitamente menos absorvida do que qualquer outro. E ela vai ter uma atuação nesse processo, só que o que a gente normalmente vê nesses estudos? Associa um carvão vegetal, associa um probiótico, associa um complexo de vitamina e mineral, associa uma silimarina, né? Ou um metilsulfonilmetano, ou seja, nutrientes e fitoquímicos para dar suporte para a detoxificação. Né? O carvão vegetal, ele enxuga as toxinas e elimina. E ele Então, impede ele a ajuda absorção, inclusive, né? Absorção das evita a toxinas. absorção, né? O probiótico ajuda a manter a parede intestinal íntegra para tentar evitar tanto essa absorção. E substâncias que dão suporte para o fígado dão suportes para a eliminação de toxina. Então, a gente consegue dar o suporte, mas aí precisa de uma associação do médico e do nutricionista para trabalhar com droga adequada e com suporte. Só ter. Então, é muito importante nesse processo que a gente use isso, que a gente use esse processo, toda essa estratégia, mas quando a pessoa está com uma alimentação adequada e com probiótico, etc. Porque não adianta, por melhor que seja o probiótico que eu vou dar, o probiótico ele não vai repovoar a microbiota. O probiótico ele é transiente. Ele vai manter um meio estável para a microbiota nativa se reproduzir. E aí ela vai precisar fermentar fibra de fruta, de legume, de verdura, de cereais integrais. Então, se eu não equilibrar a alimentação, é murro e ponto de faca, né? Você realmente não consegue mudar o processo. Por isso que eu brinco e falo que eu até me atrevi a escrever o livro. Foi porque muito bom, eu parabéns. vejo que o tratamento passa pela alimentação, pela nutrição. Com certeza. Então, o medicamento, ele às vezes, em vários casos, o medicamento não chega nem a ser necessário, né? Tem uma pergunta da Liana Cavalcante. E a função da glutamina? Além da glutamina, a quercetina, você falou do ácido málico, do selênio, magnésio, molibdênio. Quais as funções dos nutrientes e especificamente essa pergunta da glutamina? Se vocês toparem, fica aqui mais 60 horas. Né? Porque o custo de suplementação que eu dou de vitamina e mineral é de 60 horas. Tá? Então, vou fazer 60 horas. O que acontece é que as ações são enormes, são amplas. Mas para a gente ter uma ideia, a gente precisa do conjunto. Eu preciso de um complexo de vitamina e mineral, com ações naturais anti-inflamatórias, antialérgicas, antioxidante, desintoxicante, imunomoduladoras. Essas são as ações das vitaminas e dos minerais. Por isso, a gente precisa delas em conjunto para funcionar. Tá? Agora, a glutamina, muitas vezes é interessante, porque a glutamina, quando a pessoa está ou com muita diarreia ou com muita síndrome de má absorção, você trabalhar ela por 10 a 15 dias, 20 no máximo, ela ajuda a manter a integridade da parede intestinal. E aí, por curto período de tempo, você já consegue uma boa melhora. E não deve ser utilizada por tempo prolongado, porque existem alguns estudos colocando a relação da glutamina com a possibilidade de alimentar a célula tumoral. E como a gente não tem bola de cristal, então não vale a pena você ficar usando ela de eterno. Mas, às vezes, pontualmente, por um processo de diarreia, por um processo de síndrome de má absorção, ela pode ser interessante, tá? Mas eu não uso a glutamina, primeiro se não precisar, e depois, mesmo que precise, eu uso ela pontualmente. Pontual. Tá? A Karina Pinheiro está perguntando sobre prata coloidal. Você indica prata coloidal? Olha, é bem interessante, porque a prata coloidal tem uma ação antifúngica bem interessante, tá? Então, para quem tem facilidade e tem a possibilidade de utilizar, nenhum problema. A prata coloidal tem ação antifúngica. Agora, muda alguma coisa em relação a paciente
grávida e a não grávida em relação à conduta antifúngica? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o gestante, porque se você dá um boom de toxina, isso passa para o bebê. Né? O bebê não tem defesa, ele não tem uma barreira hematoencefálica que evite que as coisas vão para o sistema nervoso central. Por isso que a grávida tem que tomar muito cuidado com o que ela consome. Agora, o que a gente pode fazer e deve fazer é trabalhar o máximo que puder a alimentação. É o probiótico, é a alimentação adequada, a imunomodulação através de todos os nutrientes. Quando tem uma alimentação adequada, quando tem uma imunomodulação adequada, você controla tranquilamente a candidíase e a infecção urinária de repetição. Porque são coisas que são facilitadas pelo processo da gestação. Mas a hora que a gente tira alimento inflamatório, come comida de verdade, toma um bom probiótico, faz tudo bonitinho, não tem problema nenhum, tá? Dá para usar sim. Eu não tenho o hábito de usar a zeolita, tá? Não pratiquei isso, mas eu acredito que não teria nenhum problema usar a zeolita, não, tá? Ela parece ter uma ação bem interessante. Eu que não tenho experiência com ela. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui, sem... Em relação de uma maneira geral, por exemplo, no climatério ou mesmo na menopausa, você tem alguma orientação? Nós sabemos que há uma modificação total dos hormônios, principalmente o estrógeno, mesmo a progesterona. Qual a sua orientação em termos nutricional para uma pessoa que está entrando na fase do climatério ou ou já chegou na menopausa? Então, doutor, eu falo que, de uma maneira geral, quando a gente chega na fase da menopausa, é porque a gente não precisa mais daquela quantidade de hormônio que precisava antes. Ou seja, existe naturalmente uma queda hormonal. E essa queda hormonal, ela é de acordo com a necessidade, com o processo, quando o organismo está equilibrado. Então, se eu tenho um organismo equilibrado nutricionalmente, uma das coisas que interfere muito nos sintomas da menopausa, que aumenta os sintomas da menopausa, e inclusive de TPM, é resistência à insulina. Porque quando a pessoa tem resistência à insulina, a insulina pode alterar hormônios no ovário. E aí ela facilita o aumento da TPM, menstruação irregular, pele oleosa no rosto, cabelo oleoso, acne, espinho, ovário policístico, mioma e aumento de sintomas de TPM e menopausa. Então, normalmente, equilibrando, né? Equilibrando esse intestino, porque o intestino equilibrado ajuda a regulação hormonal também, né? A microbiota equilibrada. Então, equilibrando o intestino, equilibrando o processo de detoxificação, melhorando a ação da insulina, da glicemia, e tendo uma qualidade nutricional adequada, é muito difícil que a pessoa chegue a ter sintoma da menopausa, tá? Mas nem sintoma, tá? Então, quando tem esse processo, bom, claro que a parte hormonal é o médico que vai avaliar, vai equilibrar, vai ver se precisa regular esse hormônio, como precisa regular, usar bioidêntico ou não usar. Mas quanto à parte nutricional, o que a gente tem que fazer é isso: é desinflamar, é cuidar para que não tenha desbiose intestinal, para que tenha uma boa digestão e absorção, cuidar para que tenha uma boa detoxificação e cuidar para que não tenha uma resistência à insulina. Tá? E equilíbrio nutricional. Quando você faz isso, eu tenho um paciente que chegava para mim e fazia assim, porque eu sempre pergunto, né? Qual é o teu objetivo? O que você está fazendo aqui? Não, sabe o que é, doutora? É porque a minha amiga, ela acabou os calores. Depois que ela veio aqui, ela não teve mais calores da menopausa. Ela melhorou a libido e daí para frente. Aí, assim, o que você deu para ela? Eu fiz nutri. Tá? A única coisa que eu fiz foi nutrir. Eu desinflamei e enfiei nutriente. Então, eu nutri. E os sintomas vão melhorando? Vão melhorando. Porque quando a gente trabalha no processo nutricional, eu brinco, eu falo que se atira no que vê, acerta no que não vê. Porque o processo equilibra o organismo de quem tem os sintomas. E aí os sintomas vão melhorando.
Então, a gente percebe que isso é extremamente comum na prática clínica. Você vai melhorando o organismo da pessoa, ela vem voltando e vai falando, não tive mais TPM, não tive mais calores, não tive mais, né? Não tem Melhorou a mais libido. cândida. Melhorou os sintomas, né? De 15, 20 anos, muitas vezes, o pessoal chega pra gente. Uhum. Né? E aí, de repente, a coisa melhora. Mas por quê? Porque mudou causa. Porque corrigiu o processo e não porque ficou controlando o sintoma. Com Né? certeza. Então, aí vai indo para o lugar. Denise, nós temos mais praticamente 3 minutos. Eu gostaria que você, em 2 minutos, pudesse assim, resumir tudo que você falou e, com certeza, mais umas 60 horas nós vamos ter oportunidade de voltar a conversar. Mas como já está acabando, o que você manda de mensagem para uma mulher manter, não só na gravidez, na síndrome de tensão pré-menstrual, no climatério, eventualmente no ovário policístico? Qual a sua mensagem? É lembrar que o organismo ele é feito única e exclusivamente de nutriente. Quem executa a função é nutriente. Então, a partir do momento que eu tenho uma matéria-prima de qualidade, né, eu tenho toda a chance do mundo de ter funções adequadas. Então, a alimentação não é entretenimento. Ela pode ser um prazer, mas ela precisa ser um prazer com saudabilidade. Quer dizer, eu preciso ter, juntar os dois, prazer e saúde e formação de organismo. E isso dá para ser feito. Então é isso, eu brinco e falo, é comida do tempo da vovó, mas é mais ou menos isso, tá bom? Tá E bom. agradeço todo mundo que esteve com a gente até agora e obrigado pelo convite mais uma vez, doutor. Eu agradeço a todos que participaram, a Vital Atma pelo convite, a você. É uma live fantástica, de muita sabedoria, muita experiência, muito conhecimento, e espero que nós possamos conversar brevemente, novamente. Obrigado. Obrigado a todos. Tchau, tchau, doutor. Tchau, tchau.